Meus amigos, agora o ponto de vista de Hildebrando Marques. O ponto de vista de Hildebrando Marques. Esta semana o mundo voltou as atenções para os Estados Unidos da América. A eleição para presidente daquele país que deixou o mundo cheio de expectativa, ou seja, as pessoas do mundo. Porque no primeiro mandato do Donald Trump houve muita bagunça, ele quis fazer umas coisas, não deu certo, não aceitou a derrota na sua reeleição para o atual presidente da República, o atual presidente Joe Biden. E criticou, disse que foi fraudada a eleição, pegou os companheiros deles, mandou invadir o Capitólio, que é um dos poderes da nação americana. Foi uma confusão. Ele disse que tinha sido roubado, pegou documentos importantes quando saiu do palácio, da Casa Branca, levou para a sua residência particular, sabe? Foi uma balbúrdia total. E perdeu para o atual presidente. O atual presidente não se foi bem, principalmente na economia, a alta da inflação e outras coisas mais. Muito leve para se dirigir a Donald Trump, quando era criticado por ele. Mas o Trump ficou trabalhando para um segundo mandato. O atual presidente Joe Biden, quando se sentiu acuado e viu, porque pelo que se desenhava, ele iria levar uma acachapante derrota, ou seja, a vitória de Trump seria muito maior, colocou a sua vice, que é procurar uma mulher negra, procuradora por 2 mandatos, vice-presidente, fala fluentemente, e aí o Joe Biden resolveu colocar a Kamala Harris como a sua candidata à Casa Branca para 4 anos. Não é que ela fez uma má campanha, não fez. A Kamala Harris foi aos comícios, fez os comícios direitinhos, falou bem, explicou da sua plataforma de governo para os Estados Unidos. Porque o que resvalar de bom nos Estados Unidos é bom para outros países. Que é a maior potência econômica do mundo, do planeta. Potência econômica e bélica. Eu falo em de guerra também e economicamente falando, nem se compara a outros países. Então, a Kamala Harris se saiu bem nos comícios, mas foram apenas 3 meses para ela percorrer todos os 50 estados aos quais pertence aos Estados Unidos. Teve 3 meses apenas, enquanto que o Trump, desde que saiu da Casa Branca, quando terminou seu mandato, que vem fazendo a campanha. De uma forma meio atabalhoada, porque ele pensava que era Joe Biden o candidato e não era. Ela entrou serena, alegre, festiva, com um discurso bonito, mas o tempo foi pouco. Mesmo assim, fez uma bonita campanha. E vamos para a eleição. A eleição dos Estados Unidos, meus amigos, fale quem falar do sistema brasileiro, mas eu vou dizer uma coisa para os senhores e senhoras. Eu ainda sou mais o sistema eleitoral brasileiro. O cidadão sai
para votar num dia marcado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e para todos os TREs, que são os Tribunais Regionais Eleitorais dos Estados. Marca-se o dia 5 de outubro, como foi, ou foi dia 6 de outubro, uma data, os cidadãos saem de suas casas, de suas residências, ou onde eles estiverem, podem votar em trânsito, mas tem que votar entre 8 da manhã e às 17 horas. É um dia só. E naquele mesmo dia, as urnas saem de suas sessões, seja em que estado for. Nós temos 26 estados e mais o Distrito Federal. Saem de lá e são mandados já imediatamente para o Supremo Tribunal, aliás, para o Tribunal Superior Eleitoral. E daí, essas eleições passadas aqui no Brasil, como só nós tínhamos 2 candidatos, aliás, em cada capital, 2 ou 3 candidatos para prefeito e vereador, às 9, 10 horas da noite, nós já tínhamos os resultados de quase todas as capitais e os grandes centros urbanos, outros municípios, porque são 5.549 municípios que o Brasil tem. Aí foram escolhidos o prefeito e os vereadores. Mas, por aí, quando à meia-noite você está sabendo de tudo que foi apurado para essas eleições. Nos Estados Unidos faz mais de um mês que a eleição começou. Gente que votava pelos Correios, chegava lá com aquela cédula desse tamanho, ia nos Correios, registrava e botava. Quando não era isso, nas caixas de correio dos Estados Unidos, no meio da rua, se botava no envelope e botava um voto lá. Veja que voto facílimo de ser surrupiado, como frágil de uma caixa daquela ser derrubada, ser roubada. Como foram com 2 caixas dos Correios, onde tinham já votos, foram tocadas fogo. Tocaram fogo em 2 caixas do Correio. Votava-se em tal estado, votava em tal estado, em restaurante, livrarias, tudo tinha uma urna lá para votar. Aqui não, aqui nós temos as exceções, é feriado nacional, a pessoa aqui no Brasil sai de casa, 7 horas, 8 horas, vota, tal, o resto do dia, lá não. Você está passeando na cidade, vou votar que tem uma urna ali. O cara vai lá, vota. Que seriedade é essa? O voto nos Estados Unidos é um voto facultativo. Vota quem quer. Aqui no Brasil, é a partir dos 18 anos até você querer 70, 80 e tal. E tem também o voto do jovem, de 16 anos, aqui no Brasil, que vota. Estes votos de 16 anos no Brasil e após 70 anos, aqui no Brasil, são votos facultativos. Pois bem, meus amigos, vamos para a eleição. Nos Estados Unidos, e vai, quando... Agora, a apuração lá é num dia só, ou seja, a maioria dos votos são computados num dia só. E não é que o Donald Trump deu a volta por cima aquela eleição que ele perdeu para se reeleger há 4 anos passados. Ele deu a volta por cima e venceu a Kamala Harris, a adversária do Partido Democrata, e ele do Republicano. Os democratas passaram 4 anos no poder, não conseguiram baixar a inflação,
a economia lá está um pouco bagunçada. Foi nisso que se pegou o Donald Trump. A questão da invasão das pessoas que entram pelas fronteiras, de outros países que entram pelas fronteiras e invadem lá. Os americanos são meio fulo da vida com isso. E a promessa de Donald Trump, o atual presidente eleito, é acabar com isso. A imigração não vai ter mais. Os imigrantes não vão entrar mais, vai fazer de tudo, eles gastem o que gastar, não vai haver. Vai botar a economia em dia. Isso já foi ele dizendo no seu discurso de posse. Desta feita, um discurso sem raiva, um discurso muito sereno, um discurso com muita calma, sem atingir a honorabilidade dos seus adversários. Falta apenas agora definir a Câmara Federal, que são 248 deputados que serão votados. Os senadores também foram votados nessa eleição, né? E Donald Trump se elegendo, como está feito, e ele tendo ao seu lado a Câmara Federal, que tudo indica que vai ter, o Senado já está do lado, a maioria dos senadores estão com ele, e a Justiça está com a faca e o queijo na mão para governar o país, e ninguém sabe o que é que vem da cabeça desse cidadão, porque ele quer aumentar os impostos de exportação. O Brasil, que tem nos Estados Unidos o segundo maior aliado, que o primeiro é a China, vai ter que ter os seus preços, os seus produtos majorados. E é claro que tendo os produtos majorados, o produto deixa de entrar, o pessoal deixa de comprar essa coisa toda. Então é uma situação que deixa uma expectativa no mundo todo. Tem a questão da Venezuela, tem a questão da guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, tem a guerra do Oriente Médio, Israel lá contra os seus adversários lá. E isso o presidente dos Estados Unidos exerce um forte poder para dizer, vai ser assim, vamos acabar com a guerra, vamos deixar os ânimos menos acirrados, vamos fortalecer a economia aqui, vamos ajudar fulano aqui, vou estar do lado de Putin ou do lado do presidente da Ucrânia. Essas coisas macro, a Casa Branca, ou seja, o poder do presidente dos Estados Unidos é muito grande. A gente fica torcendo para que ele acerte, para que ele não prejudique um país que está precisando do apoio dos Estados Unidos, para que ele ajude a um país que está na guerra e é mais poderoso do que o outro, porque isso significa carnificina, não é? Já tem muita gente morta nessas guerras que estão por aí. Teve guerra na Síria, guerra aí no Oriente Médio, entre Israel e esses seus adversários. Muita coisa que está acontecendo no mundo. E principalmente a economia mundial. Os Estados Unidos têm uma força grande, incrível. E Trump diz que vai consertar tudo isso, aos poucos. E tem problema, por exemplo, da imigração de outros países, que tem muita gente que corre para os Estados Unidos, chega lá, arranja emprego que é do próprio, sabe? Tem a questão dos hispanos, tem os guetos. Tudo isso são problemas que serão enfrentados pelo presidente dos Estados Unidos, que tem o apoio, vai ter o apoio do Congresso Nacional, da Justiça Federal dos Estados Unidos
e provavelmente, porque falta só 3 deputados ficar do lado dele, porque ele terá também a maioria da Câmara Federal. Será um homem bastante forte, terá os seus projetos aprovados e o mundo todo, depois da eleição de Donald Trump, está nessa expectativa. Que Deus o abençoe e que ele faça um bom governo. Esse é o meu ponto de vista de hoje. Programa Ideobrando Marques, o comunicador social.